Hoje eu começo a liderar esta entrevista. Bem-vindos ao Fora da Caixa. E porquê que hoje está a começar assim, Sr. Chiba? Porque nós temos um convidado muito especial. Mas antes nós temos alguns recadinhos. Temos, pode começar a dar. Vamos dar os recados. E aí, gurizada, e aí, malta. Como sempre aqui, para convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, curtirem nosso podcast, mandar para os amigos, para os inimigos, todo mundo que curte e não curta, não é, Bernardo? Exatamente, já está disponível em todas as plataformas digitais, Spotify, Apple Podcasts, está em todo o lado, YouTube, Instagram, portanto, onde vocês quiserem assistir, sintam-se totalmente à A vontade. gente vai estar lá com E vocês. sem mais demoras, Sr. Chipa, o que é que nós temos para hoje? Desculpe-me, eu ainda não disse, mas tenho que dizer que essa camisola assentou-lhe lindamente. Você está muito bem. Estou me sentindo tricotado pela avó. Mas eu gosto dessa roupa de avó. Ok, se a tua avó souber tricotar assim, pode fazer uma Fazia para mim. mesmo. Minha mãe também. Tu gosta? Gosto. Mas também, sempre impecável. Muito obrigado, né, Sr. Chico. Chico. Teu look é sempre... Eu já te disse várias vezes, eu queria me inspirar em ti, mas não consigo. Muito obrigado. Você já se inspira porque você pelo menos está lindo. Vamos, sem mais demoras, apresente-nos o que é que nós temos para hoje. Hoje a gente tem um convidado especialíssimo. É um cara que trabalha muita liderança. E vocês já sabem, a gente fala isso aqui muitas vezes. É um coach que, como eu posso dizer, ele transforma muitas vidas, muitas empresas e muitas pessoas. Nosso querido amigo André Rosa. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite, por teres conseguido encaixar na tua agenda aqui o nosso bebê, que é este podcast que tem sido tão bom de fazer e é tão bom de receber pessoas como tu que nos trazem novos insights e novos conhecimentos. Portanto, a primeira coisa é agradecer-te por teres aceito o nosso convite e por teres vindo ao nosso encontro. Olha, antes de mais, deixa-me também agradecer a vocês os dois e às pessoas envolvidas no vosso projeto, que ainda há pouco aqui em off falávamos de há quanto tempo é que começaram, como é que estava a correr e tudo mais, e dar-vos os parabéns porque iniciar um projeto é sempre um grande desafio, não é? E lembrar também, e aqui deixo-vos aqui esta nota, a motivação de quem começa não vai ser igual à motivação para se continuar o projeto. Portanto, vai haver momentos de dificuldade e as coisas não vão correr sempre como vocês querem, mas parabéns por Muito estarem obrigado. onde queriam estar neste Obrigado. momento. Muito Obrigado, tem sido um prazer, felizmente, Sr. Schipper. Muito obrigado também por estarmos a construir este projeto em conjunto e muito obrigado, Eric, por também estares a liderar este projeto. E que melhor questão para nós começarmos do que o que é que tu consideras ser um líder? Muito bem, essa pergunta é complexa, mas eu vou aqui resumi-la um bocadinho àquilo que os principais especialistas da área definem como o que é a liderança, não é? E depois podemos falar sobre o líder em si, porque são duas coisas diferentes, o líder e a própria liderança. Primeiro, aquilo que define a liderança é um processo para influenciar pessoas a atingir um objetivo comum. Esta é a definição de liderança. Portanto, é eu ter a capacidade de influenciar um conjunto de pessoas para atingir um objetivo. Este é o principal, digamos que o principal foco que o líder deve ter com as pessoas que tem à sua volta, conseguir levar essas pessoas para um objetivo. E é por isso que isto depois é tão complexo, porque depois aqui dentro isto tem montes de coisas totalmente inesperadas, porque o ser humano é inesperado, nós não conseguimos prever comportamentos por muito que estudemos essa questão e por muito que existam, portanto, estudos dentro dessa área, mas a liderança ela torna-se complexa porque nós estamos a lidar com seres complexos, muitas das vezes racionalmente irracionais. Sim. E isso torna, portanto, a liderança uma área que me fascina, que eu adoro, e por não ter uma resposta para tudo aquilo que a própria liderança tem, lá está, traz-me ainda mais vontade e mais motivação e entusiasmo de continuar a estudar essa área. Era a pergunta que te ia fazer, que é em que momento da tua vida, conta-nos um pouco, para quem ainda não perguntar isso agora, para quem ainda não te conhece, conta-nos um bocadinho do teu processo profissional, como é que foi a tua jornada, em que momento te apaixonaste por essa, tu certificaste em coach e depois especializaste em liderança, em que momento da tua vida sentiste essa virada de chave? Conta-nos um bocadinho para as pessoas saberem quem é. Ok, então eu comecei profissionalmente a trabalhar aos 5 anos. Aos 5 anos. O que é que eu quero dizer com isto? Os meus pais trabalhavam nas feiras e vendiam plásticos. E, portanto, foi aí o meu primeiro processo profissional. Logicamente que eu não era profissional do plástico, mas acompanhava os meus pais e, segundo eles, eu não me recordo disto, não é? Eles diziam que eu agarrava lá no micro e dizia às pessoas: comprem, mas não derrubem a carrinha do meu pai. Era o que eu dizia às pessoas. Agora, eu não me lembro disso. Vindo então para a vida mais adulta, eu desde os meus
12, 13 anos ajudei os meus pais nos cafés que eles tinham, rapidamente percebi o que era equipas e dinâmicas e tudo mais. Mas entretanto, depois quando eu tinha 17, 18 anos, tive a primeira experiência, digamos que real, do que era estar com uma equipa, e a equipa que eu tive nessa altura foi uma equipa de futebol, de miúdos de 12 anos, eu tinha 17, e aquilo foi a primeira experiência real sobre liderança, e percebi realmente que, lá está, é complexo e que as coisas não são assim tão simples. Mas avançando um bocadinho aqui na minha vida, quando eu termino a minha licenciatura, porque eu tenho uma licenciatura em desporto, eu quando terminei a minha licenciatura em desporto, eu fui trabalhar para a Suíça. E quando eu vou trabalhar para a Suíça, eu não sabia falar francês, falava inglês, falo inglês, mas não, na Suíça para onde eu fui o inglês não seria uma vantagem, e eu acabei por ser chamado para um ginásio na Suíça, e lembro-me de fazer aquela entrevista, e o senhor olhava para o meu currículo, porque eu na altura tinha uma licenciatura em desporto e já tinha uma pós-graduação em treino funcional, e já tinha bastante experiência em termos de estágio ao longo da licenciatura. E ele olhava para mim, eu com 21 anos na altura, o teu currículo é bom, mas tu não falas francês. O teu currículo é bom, mas tu não falas francês. E eu, entre espanhol, inglês, português, eu disse ao tipo assim, bem, olha, então fazemos o seguinte, dá-me um mês de experiência, para ver como é que primeiro para ver como é que eu trabalho, e depois para ver a minha evolução relativamente à língua. E assim foi. Ele deu-me um mês de experiência. E eu até disse, eu não quero receber nada. Eu não quero receber nada, eu posso trabalhar sem receber. E ele disse, não, nós não fazemos isso. Vamos-te pagar 250 francos, que são mais ou menos 250 euros, para vocês terem uma ideia. E eu fiquei todo contente pela oportunidade que me surgiu naquele momento. Passado um mês, voltámos a reunir, eu tive que me esforçar no francês, estudar, etc. E fui contratado para essa empresa. E comecei a trabalhar nessa empresa. Passado um ano, eu fui promovido para responsável do ginásio. Ou seja, com 22 anos, eu era a pessoa mais nova em termos de idade e a mais recente na empresa. Portanto, aí foi a primeira experiência agora mesmo a sério do ponto de vista profissional de liderança. E eu aí comecei a sentir necessidade, e ainda a questão do como é que eu cheguei a este mundo da liderança, eu senti necessidade de, eu tenho que aprender mais sobre liderança, porque isto não é, a liderança para mim não é mandar fazer as pessoas, é preciso entendê-las, é preciso saber motivá-las, é preciso também saber liderar a mim, gerir as minhas emoções, perceber porque é que eu contigo me dou bem, porque é que com aquela pessoa eu reajo de outra forma. Então eu comecei-me a preocupar ainda mais com este tema da liderança e, entretanto, fiz uma especialização em liderança na Suíça. Depois fiz o Practitioner de Programação Neurolinguística na Alemanha. Depois vim a Portugal fazer o Master de Programação Neurolinguística, PNL. E passado 6 anos de eu estar na Suíça, eu já não me sentia realizado, decidi então voltar para Portugal e nessa altura eu entrei para o mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Consultadoria Organizacional, onde fiz depois um projeto na Casa da Moeda sobre liderança e coaching. Portanto, do ponto de vista profissional e académico, foi este o percurso. E depois fiz, como estavam a referir há pouco, formação de coaching, que fiz com 2 entidades diferentes, até também para perceber o próprio método, porque há formas diferentes de fazer a mesma coisa, não é? Portanto, eu queria perceber ali os diferentes métodos. E foi assim que eu entrei aqui neste mundo, porque eu desde cedo tinha que liderar equipas e para mim era importante eu entender como é que isso se fazia. E uma coisa eu aprendi muito rápido, é que eu para liderar os outros, primeiro precisava de me liderar a mim. E o que é isso de me liderar a mim? É o conhecer-me, é o trabalho de autoconhecimento, é o trabalho de gestão emocional, é o trabalho das nossas experiências passadas, crenças limitadoras, os nossos valores e tudo mais. E eu percebi que esse processo era importante eu passar por ele e foi isso que eu fiz e que eu faço. Isto é como o treino, nunca acaba. O processo de autoconhecimento não acaba. Exato. Não é? E, portanto, no fundo foi este o caminho que me trouxe até à liderança. Depois, continuo a liderar equipas e tenho empresas e projetos e tudo mais. E atualmente o que eu faço também é desenvolver líderes, ajudar empresas a organizarem-se do ponto de vista dos recursos humanos, das pessoas, para que as pessoas possam estar motivadas e que gostem de estar onde estão e que os líderes consigam, lá está, influenciar as pessoas a atingir um objetivo comum, que é esse o princípio da liderança. Sim. Uma coisa que nós discutimos aqui, não só dentro do podcast, dentro da nossa área da barbearia, gestão de salões e tal, mas como fora, e é um assunto recorrente comigo, com o Bernardo e com muitos amigos que eu tenho que são líderes e tal. Essa questão, as pessoas pensam que ser um líder não precisa de um preparo.
Elas pensam que ser líder é só ser um bom funcionário. E nós sabemos que não é isso. Tu acabaste de dizer exatamente isso. É exatamente que um líder precisa estudar. Tu estudaste muito para chegar aonde tu chegasse. Hoje tu dá treinamento e tu cria novos líderes. Com certeza, sim, né? Para nós, há uma dificuldade imensa, porque na nossa área, em algumas outras áreas e pequenas empresas, as pessoas selecionam os líderes como se fossem o melhor funcionário. O melhor funcionário, porque o cara está ali todo dia, o cara trabalha 20 horas por dia, ele vai ser um bom líder. Isso não quer dizer que o cara que está ali, que é um bom funcionário, vai ser um bom líder. Porque no momento que ele muda de posição, o jogo pode inverter e ele se tornar um péssimo líder. E aí perdemos um bom funcionário e um bom líder. É isso mesmo ou eu estou viajando na ideia? Eu vou trazer aqui alguns exemplos reais. Eu tenho trabalhado com grandes empresas, mas também trabalho com empresas familiares que têm 10 pessoas e trabalho com empresas que têm 2.000 pessoas. E a verdade é que os desafios que eu encontro nas empresas são exatamente os mesmos, independentemente do tamanho da organização. E um dos grandes desafios que eu vejo dentro das empresas é exatamente esse, que é, nós tínhamos um tipo que era o melhor tecnicamente, imaginem, o melhor barbeiro. O gajo é o melhor barbeiro. É o gajo que trabalha mais, trabalha melhor. É um exemplo daquilo que é ser um bom barbeiro. E qual é a nossa ideia? Se ele é um exemplo do que é ser um bom barbeiro, vamos colocá-lo agora a gerir equipas. Qual é que é o desafio? O trabalho, quando eu passo a liderar equipas, a minha função já não é cortar o cabelo. Okay? Quando eu passo a liderar equipas, a minha função é eu conseguir que os meus barbeiros consigam cortar bem o cabelo. E aí muda tudo. Só que às vezes nas empresas o que é que se faz? Passa-se o técnico para uma função de liderança no papel e ele vai ter que continuar a fazer o trabalho que fazia enquanto técnico. E depois também já não consegue fazer o trabalho enquanto líder. Porque o papel do líder passa por, muitas das vezes, recrutar pessoas, formar pessoas, fazê-las crescer, acompanhar, dar feedback, fazer follow-up, reter as pessoas. Isto é que é as funções do líder. Não está aqui a dizer que ele tem que ser o que corta melhor o cabelo, que ele tem que ser o que faz melhor as mesas, que ele tem que ser o que serve melhor à mesa. Não é esse o papel do líder. O papel do líder é fazer crescer as pessoas que estão à sua volta, e muitas das vezes as pessoas que estão à sua volta são melhores do que o próprio líder tecnicamente. Só que nós criamos esta ideia de que o líder tem que ser muito bom tecnicamente para depois ensinar a técnica aos outros. E isso não é verdade do ponto de vista daquilo que é o princípio da liderança. De todos esses pilares que tu falaste aí, o que eu mais bato na tecla é exatamente isso. Um líder, ele tem que formar a equipe. Né? Ele tem que ter tempo e disposição para formar a equipe em todos os sentidos. Tanto no sentido administrativo da empresa, quanto no sentido do trabalho real que acontece. Né? E isso eu ainda vejo muita dificuldade, e tu também, né, Bê? Eu acho que das pessoas botarem os líderes, entre aspas, lá, e esse cara nem sequer treinar o funcionário. Isso, eu digo isso por experiência própria. Dos lugares que eu... Não são todos, mas um dos lugares que eu trabalhei, eu não tinha um líder, eu tinha uma pessoa lá que fazia alguma coisa. Sim. Mas e não me explicou nada, como funcionava o sistema, como funcionava a empresa, como funcionava... Mas vamos colocar aqui um exemplo real. Tu estavas a falar da tua experiência profissional, que quando chegaste ao final do ano, tu dentro do ginásio eras a pessoa mais recente dentro da equipa a subir a um cargo de gestão. Agora vamos lá pensar, como é que se motiva todas as pessoas que ficaram abaixo de ti e que estão lá há mais anos do que o tempo a que tu lá estás. Porque isto é o que acontece muito em empresas, principalmente familiares. Uma empresa de 20 pessoas, a que está lá há mais tempo, vai se sentir afrontada se entrar lá alguém mais recente que passa à sua frente. Sim. Dependendo da maturidade que a pessoa tem e de perceber que se calhar aquele não é o papel certo para ela. Eu teria essa maturidade, eu iria perceber, mas a maioria das pessoas não o percebem e por casos reais e de várias vezes que eu já passei pelo mesmo, isso deixa as pessoas desmotivas totalmente. Portanto, eu estou a perder bons técnicos por estar a passar uma pessoa a líder. E isso acaba por criar aqui um mix feelings que eu nem sei bem como é que... Então eu vou contar a melhor parte desta história, que esta função para a qual eu fui, já tinha uma pessoa quando eu lá cheguei.
E a pessoa que estava nessa função Foi despromovido. foi despromovida e eu Uau. passei para a função dela. Portanto, agora para responder à pergunta, há um pressuposto que nós temos que é: eu vou poder subir de cargo mediante, ou deveria ser mediante, o tempo que eu estou na empresa. No fundo é o pressuposto que está aí, que é: então, mas esta pessoa está aqui há um ano, por que raio é que eu... Por que raio é que ela está a subir, está aqui há um ano, se eu estou cá há 10? Pela ou se eu estou cá há performance. 5, não é? Exato. E pelos Usa a skills. pessoa como Exatamente. espelho, né? Usa a pessoa como Exatamente. espelho. Só que o problema é que nós temos esse pressuposto, que é um bocado a antiguidade, não é? Portanto, se eu estou cá há mais tempo, deveria ser eu a ser promovido para essa função. E muitas das vezes tomam-se essas decisões de forma errada. As pessoas têm que ser promovidas por aquilo que é o resultado que elas entregam. E a partir daí, se a empresa for sempre justa com esta ideia de as pessoas aqui, quando trabalham, quando entregam aquilo que é o resultado que se tem que entregar, são promovidas. Quando há essa possibilidade. Não podemos promover, numa equipa de 20 pessoas, promover 20, não é? Sim. A não ser que a empresa esteja a crescer de uma forma brutal, não é? Portanto, essa questão, como é lógico e como em qualquer outra situação de promoção de carreira, vai sempre haver atritos, vai sempre haver resistência, vai sempre haver pessoas que não gostaram. Porque até mesmo, no meu caso, imaginem que tinha sido promovida a pessoa que estava há mais tempo dentro da empresa. Ela podia também ser mal recebida nessa promoção. As pessoas podiam até dizer assim: olha, porque é que não sobe a Maria, que está aqui há 5 anos, em vez de subir a Francisca, que está cá há 10, não é? Portanto, todas as promoções, ou melhor, todas as decisões que são tomadas, e aqui no caso foi o líder da empresa que tomou essa decisão, vai ter sempre prós e contras, pessoas que vão estar a favor, pessoas que vão estar contra. Depois temos é que saber gerir essa situação. Agora perguntam-me vocês, o que é que eu fiz enquanto novo líder desta equipa para tentar minimizar aquilo que eu sabia à partida, que podia ser, em bom português, uma azia da pessoa que é despromovida e que agora tem-me a mim, o tipo mais novo da empresa, o mais recente na empresa, a ser o seu chefe, não é? O seu líder. A primeira coisa que eu fiz foi marcar uma reunião individual com a pessoa e tentar fazer com que ela percebesse que para mim não existia qualquer problema com ela. E eu também garantir que ela não tinha nenhum problema comigo. Foi uma decisão do patrão, não foi minha, não é? Nem foi dela, foi do patrão. Agora, como é que vamos trabalhar com isto? E aqui vamos ao ponto fundamental da liderança, que é mais uma das questões que eu vejo nas empresas, sejam elas com 10 pessoas, com 100, com 1000. Comunicação. Nós achamos que as pessoas sabem o que é que nós estamos a pensar ou não sei o quê. Não. As pessoas não sabem, nós temos que falar. Nós temos que falar dentro das empresas, na nossa casa, na relação. A nossa relação com o trabalho é uma relação, não é? Como é uma relação com a nossa esposa, com a mulher, com o marido, com quem seja. Portanto, o pressuposto, eu diria, se me dissessem assim: André, qual é a competência mais importante que se tem que ter para liderar de forma eficaz? Ser um bom comunicador. E um bom comunicador não é ser um bom orador. Um bom orador é o tipo que fala bem, palavras eloquentes e mais não sei o quê. Um bom comunicador é aquele que tem a capacidade de entender o outro e de conseguir chegar a sua mensagem à cabeça da outra pessoa, tendo em conta o seu mapa mental. E a partir daí... Shepard, tu és um bom comunicador. A partir daí é mais fácil. A partir daí é mais fácil. Mas... é mais fácil, mas não é... Lá está, não é fazer isto... Isto não se faz como magia, não é? Isto é um trabalho... Pá, é um trabalho diário, é um trabalho... E difícil. É exigente, é exigente. Há muitas pessoas que não querem liderar equipas, não é? O liderar equipas deixa de ser depois sobre nós. Já não é sobre mim. Eu, quando estou a liderar uma equipa, já não é sobre mim, não é sobre eu crescer. Não, é sobre as pessoas da minha equipa crescerem. Muda completamente. É quase como se estivéssemos a cuidar de filhos. Só que É um bocado essa cena. Eu acho que o mindset só chega com uma certa idade, porque quando nós somos mais novos, nós pensamos que ser líder ou que ser chefe só traz benefícios, não traz responsabilidades. E quando percebemos as responsabilidades que traz, às vezes não aporta os benefícios que traz agregados também. Então... eu hoje em dia, para mim, a liderança tem muito, porque o que tu estás a dizer faz-me todo o sentido. Para mim, imagina, eu vou trabalhar contigo. Há coisas que tu vais achar que são óbvias e que para mim também vão ser óbvias. Porque podemos ter mais ou menos a mesma forma de pensar. Para as outras pessoas, não. Exatamente, e é esse o meu problema. Eu como olho e acho isso é tão básico ou tão óbvio, não é. Para aquela pessoa ela deve estar a perceber exatamente. Olha, eu costumo dizer às pessoas da minha equipa que é, nós temos que ser muito bons a fazer o básico. Nós temos que ser muito bons a fazer o básico.
E hoje em dia, com a internet, com os livros, com toda a facilidade que há de informação, nós andamos à procura da resposta que vai resolver o nosso problema. E o que vai resolver os nossos problemas em casa, no trabalho, na gestão de equipas, no nosso negócio, é sermos muito bons a fazer o básico. Não precisamos de inventar mais nada. É sermos muito bons a fazer o básico. A partir daí, nós começamos depois a perceber o que é que eu posso agora adicionar aqui. Mas na maioria dos casos, as empresas, as equipas, não estão focadas a fazer o básico de forma excelente. Estão focadas a querer encontrar coisas totalmente do além, sem ainda fazer o básico dentro da própria empresa. E o básico bem feito não está... Não fazem. Eu sinto uma dificuldade como líder, já fui líder em algumas empresas e tal. Hoje em dia, a minha dificuldade é de perceber que as pessoas não querem ser lideradas, elas querem entrar na empresa e fazer aquilo do jeito que elas querem fazer, pelo simples fato de, não existe uma identidade ou enfim... Eu sinto essa dificuldade e acho que isso me fez dar um passo atrás na questão da liderança, porque com o tempo de experiência eu já fiquei meio preguiçoso em ter que explicar para as pessoas que, cara, tu tá numa empresa, aquilo tem que funcionar daquele jeito e tal, e tal, e tal. Não é uma ONG. Não, eu sempre falo, Bernardo, não é uma ONG e tal. Mas, em contrapartida, eu entendo que a nova geração, e acho que é um problema talvez nas empresas, e me corrija se eu estiver errado, é que as novas empresas, elas estão com uma liderança muito antiga e a geração nova que está adentrando as empresas tem um outro conceito de trabalho que está dando um conflito com uma mente antiquada de liderança com uma mente jovem, ativa, pronta para fazer o negócio funcionar. E aí, no meio dessa comunicação, começa a haver conflitos. Ou seja, gerações novas estão por uma aceleração da informação que nós temos, chegou a um ponto que conflita com a liderança, o tipo de liderança antigo, que nem é uma liderança. Acho que é uma chefia, vamos dizer assim, que é faz como eu quero, não sei o que. O que tu pensa se isso é um fato? Existe esse conflito entre as gerações dos novos trabalhadores com os antigos e essa questão das pessoas que elas não sabem ser lideradas, elas não querem. Como é que tu vê isso dentro de uma empresa? Então, tocaste aí num ponto importante que tem a ver com os líderes que são autoritários, que chamaste, isso não é um líder, é um chefe. Então deixem-me só dar-vos aqui uma nota que é, há várias formas de liderar, uma delas é autoritária. E a forma de liderança autoritária, ela é muito importante e ela é muito eficaz quando nós queremos resultados a curto prazo. Portanto, se vocês têm uma equipa que não está a produzir, a melhor forma, segundo os estudos e tudo aquilo que tem sido realizado, de conseguirem retirar resultado das pessoas é uma liderança autoritária. Contudo, a médio prazo e a longo prazo não vai resultar. E vocês veem isto acontecer muito no mundo do futebol. Por exemplo, eu trabalho com alguns treinadores de futebol e tudo mais, e no mundo do futebol nós conseguimos ver isso muitas das vezes. Chega um treinador, ele vem com as suas ideias e possivelmente eu quero assim, quero desta forma, quero não sei o quê. E a equipa que até estava numa má fase começa a ganhar, não é? Mas depois, quando o tipo é muito autoritário, nós começamos a perceber que ao longo do tempo aquilo começa outra vez a correr mal. Agora, o que eu quero aqui dizer é que ser autoritário não tem que ser visto como uma cena negativa, porque ela é importante em alguns momentos. Tem que ter a ver equilíbrio, né? E temos que perceber o contexto. Ou seja, há a teoria que hoje em dia é mais aceito, não é que é mais aceito, é que está mais na moda neste momento do ponto de vista da liderança, é a teoria situacional. O que é esta teoria situacional? Eu, enquanto líder, tenho que perceber o contexto onde eu estou e tenho que perceber também o grau de maturidade da pessoa que eu tenho à minha frente. E o grau de maturidade não tem a ver com a idade dele, tem a ver com o tempo de experiência na função. Se eu tiver um tipo que começou hoje a trabalhar comigo e ele não sabe fazer nada, eu não posso vir para o pé dele a fazer questões. Então o que é que tu achas que deverias fazer? Então e como é que tu vês o teu trabalho aqui? Ele não sabe responder a isso, porque ele não tem experiência. Portanto, nesse caso eu tenho que ser um líder mais de dar direção. Ou seja, eu tenho que lhe dizer o que é que ele tem que fazer. Mas se eu tiver esta postura com um tipo que está na minha empresa há 20 anos, que sabe o que é que tem que fazer, eu vou perder completamente essa pessoa. E agora vocês perguntam-me, então André, o que é que eu faço? Com estas pessoas que são
maduras do ponto de vista profissional e que podem em algum momento ter perdido a motivação, que é isto que depois nós temos que analisar, temos que analisar o índice de motivação e o índice de maturidade. Se a pessoa tem maturidade profissional, mas a sua motivação desceu, o que é que eu tenho que fazer com este tipo? Eu tenho que o envolver. Eu tenho que lhe dar responsabilidades dentro da equipa, eu tenho que voltar a criar uma relação de confiança com ele e é aí que voltamos ao tema da comunicação. Se eu ao longo de 20 anos não tentei alimentar a minha relação com esta pessoa, eu não posso agora passar após 20 anos de ele estar na minha equipa, achar estranho que o tipo não está do meu lado, porque eu não alimentei esta relação, não é? Eu tinha ali um jardim para regar, mas eu nunca reguei. E agora aquilo está cheio de pasto. E eu fico, olha, está com pasto. É normal, não meteste água, não é? Não regaste. Portanto, isto é um dos pontos importantes nessa questão da teoria da liderança situacional. Agora, sobre líderes da velha guarda, digamos assim, e os novos indivíduos que estão no mercado, o pessoal da nossa idade, o pessoal mais novo e assim, logicamente que há aí um conflito geracional, portanto, os tipos de hoje, os mais novos querem coisas diferentes, querem coisas diferentes que antigamente não se queria, e que coisas diferentes são estas. Hoje em dia, há três coisas que motivam muitas pessoas. A primeira, e não por ordem de importância, é mestria. O que é isto da mestria? As pessoas querem sentir que são competentes naquilo que fazem. Quando eu não sinto essa competência, mais facilmente eu me desmotivo, isto não é para mim, pá, não gosto. E aí o líder é fundamental, não é? O líder é que tem que dar a competência. Era o que eu ia há bocado dizer-te quando falavas em liderança autoritária, que é, nos jogadores de futebol não se aplica porque têm trabalhos acima da média, mas em empresas mais pequenas, e eu acho que as gerações mais novas ainda que a nossa já tem um poder de encaixe que... Por exemplo, o Schipper é um pouco mais velho e eu noto que ele tem muito mais poder de encaixe para qualquer crítica, para qualquer observação. Uhum. Quanto mais nova a pessoa é, mais dificuldade a pessoa tem em aceitar qualquer coisa que se lhe diga, independentemente da forma como seja dito. Uhum. Não sei se me estou a fazer... Parece que a sensibilidade tem vindo a aumentar, porque eu acho que o que acontece é, se a minha relação contigo é uma relação pessoal, nós vamos falar bastante e em qualquer momento tu has de dizer alguma coisa ou eu alguma coisa que te possa ferir ou tu a mim. Como as gerações mais novas passam tanto tempo no digital, não estão habituados a que ninguém lhes diga nada, nem bom nem de mau. Uhum. Então acabam por não saber nem ouvir um elogio, nem ouvir não é uma crítica construtiva ou uma observação. Então cada vez é mais difícil comunicar com as pessoas, porque tu dizes qualquer coisa e a pessoa não sabe separar a parte pessoal da parte profissional e sente-se sempre como se fosse um ataque. E ainda que tu tentes ir com palavras mais ligeiras ou tentar ser de uma forma mais assertiva, mas não impertinente, não, de forma a que não a vá ferir, ainda assim eu acho que é muito difícil de conseguir que a pessoa realize aquilo que nós queremos. O que é que tu achas sobre isso? É assim, em relação às pessoas que hoje em dia estão mais tempo na internet, esta nova geração e tudo mais, a dificuldade não passa tanto por eles estarem tanto tempo na internet, passa por nós ainda, se calhar, não conseguirmos comunicar a linguagem deles. Se eu conseguir comunicar a linguagem deles, se calhar eu vou conseguir passar a minha mensagem. Lógico que estás-me a dar aqui um exemplo generalizado, não é? Às vezes nós, se olharmos de uma forma mais específica para a coisa, conseguimos encontrar soluções mais óbvias. Mas eu diria que hoje em dia a grande dificuldade é que nós não estamos a conseguir ainda a comunicar a linguagem dessas pessoas. E aí passa, mais uma vez, pelas lideranças, pelas pessoas que têm essa capacidade de entender qual é essa linguagem. Porque se eu for para a China e sou um tipo que fala muito bem português, eles não me vão entender, porque a linguagem é diferente. E é isto que acontece quando eu não falo na mesma frequência que tu, que a outra pessoa. Estamos a falar em línguas diferentes. Apesar da língua ser a mesma, a mensagem que está a chegar é totalmente diferente. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer. Como é que se faz isso? Através da comunicação. Através de conhecer as pessoas que temos na nossa equipa. E é isso que às vezes nós não fazemos. Eu costumo dizer, às vezes em formações, que nós não fazemos ideia de como é que foi a vida daquela pessoa que está na minha equipa, desde o horário que ela saiu até o horário que ela voltou a entrar.
Não sei o que é que aconteceu na vida da pessoa. Não sei se teve um problema em casa, se furou o pneu, se o marido discutiu com ela, se o filho chorou a E noite dizerem inteira. que os problemas ficam Não à é? porta do trabalho é um mito. Não, isso é uma ideia que nós concebemos que é totalmente errada. Isso significava que ninguém consegue. Eu saio daqui, desliguei o chip, já nada me afeta. Isso não é assim, não é? Isso é um bocadinho. Às vezes nos livros de fantasia isso pode acontecer, mas na vida real isso não nos acontece. Eu não posso sair do meu local de trabalho onde tive um dia carregado emocionalmente e chego a casa e não me aconteceu nada. No fundo, o que eu posso eventualmente estar a fazer é eu finjo que não aconteceu nada. Eu posso fingir que não aconteceu. Só que isso traz um outro problema, que é, imaginem quando vocês vão para a praia e têm aquelas bolas de plástico e vocês começam a empurrar a bola para baixo de água. Quanto mais vocês empurrarem a bola para baixo de água, o que é que depois acontece? Quando vocês largam, ela quando explode, ela explode, vem com não é? mais força. Então é o que acontece quando eu finjo que as coisas não me acontecem. Se eu fingir que tive um dia, lá está, que não tive um dia difícil no trabalho, o que eu estou a fazer é, estou a empurrar a bola lá para baixo. E em algum momento, aquela bola vai ter que saltar. Pode não ser no próprio dia, pode não ser no dia a seguir, mas vai saltar. Não tem como não saltar. E é por isso que às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não estava à espera que ele tivesse esta reação. Eu não lhe disse nada agora de especial. Claro, não disseste agora. Mas a bola já estava a ser empurrada há mais tempo. E volto a referir. Não é só no trabalho, também é em casa, nas relações. Agora, para voltar à pergunta de há pouco, que eu tinha dito que eram 3 coisas que as pessoas procuram atualmente. Uma delas é a mestria, portanto as pessoas querem saber como é que se faz. Outra delas é a autonomia, e daí o desafio atual com os jovens de hoje em dia, que eles querem autonomia, no sentido de, querem fazer as coisas à velocidade deles, ao ritmo deles, e essa autonomia as pessoas procuram e motiva as pessoas. E o outro ponto, ao contrário daquilo que nós possamos achar, é a afinidade. As pessoas querem ter conexões, é uma das necessidades do ser humano. Nós somos seres sociais, não somos seres antissociais. Só que o que é que também tem estado a acontecer? As pessoas antigamente, eu ouvi isto há dias e isto fez-me todo o sentido. As pessoas antigamente saíam do local de trabalho e, antes do Covid, vamos aqui antes do Covid, as pessoas saíam do local de trabalho, iam beber um copo ou iam conversar com um amigo, até falavam mal do chefe, da equipa e não sei o quê, que faz parte. Um líder que acha que isso não acontece está completamente errado. Noutro planeta. Não é? Isso faz parte e é saudável isso acontecer. As pessoas libertarem um bocadinho este stress do trabalho. Depois, com a cena do Covid e hoje em dia com o teletrabalho, o que é que acontece quando a pessoa chega ao final do dia estando em teletrabalho? Ela vai falar com quem? Não fala com o colega do trabalho, já não fala com ninguém. Então começa a haver um desligar da parte social, que é isso que traz depois às pessoas problemas como depressão, problemas de saúde mental, porque o que resolve a depressão é a parte social. Eu preciso de falar com pessoas. Se eu estiver sozinho, eu entro aqui no meu mundo e na minha cabeça e isto atrapalha-me completamente. Então, hoje em dia nós temos este grande desafio. As pessoas dizem que estão cansadas do trabalho, então mandamos-las para casa. Só que elas depois em casa ficam com depressão e ficam totalmente antissociais e sozinhas, e depois chegam ao trabalho e dizem que o trabalho é que as deixou assim. Então volta outra vez para casa. Só que se calhar é em casa. Não digo que é em casa pela relação que tem em casa, é sim porque em casa já não tem esta parte social que o trabalho trazia. E isso é fundamental. E é é esta questão da afinidade que eu estava a dizer há pouco, que as pessoas procuram, que se nós perdermos esta parte da afinidade, é mais difícil motivar as pessoas. Seria mais difícil para qualquer um de vocês fazer este podcast sozinho. Com certeza. Não é? Era muito mais difícil. Com certeza. Hoje tu estás bem, ele não está bem, tu puxas por ele puxa por ti. Há este trabalho, esta afinidade, portanto, isto motiva. Já aconteceu várias vezes. Não é? Sim. E se calhar no início vocês não sabiam como liderar uma conversa numa entrevista, e hoje em dia vocês já sabem como é que isso se faz, portanto têm mais mestria, e isso motiva-vos mais para fazer isso, têm mais confiança. E é isso que os líderes têm que se lembrar. Eu tenho que trazer mestria para as minhas pessoas, portanto tenho que as formar, tenho que lhes dar feedback, tenho que as acompanhar, eu tenho que criar relações de afinidade dentro da minha equipa, porque isso é importante. Se nós olharmos para trás, nós tínhamos tribos desde sempre, não é? Nós em conjunto éramos mais fortes do que sozinhos contra um leão. Sim. Não é? E autonomia. E é isso que o líder tem que se preocupar. Eu estou a achar bem interessante porque é trabalhoso. Trabalhoso é bastante. Eu acho... desafiante? Eu não acho desafiante. Eu acho que é uma coisa construtiva. Tu dependendo da tua carreira, tu vem
absorvendo isso se tu for um bom observador. Tá? Não estou dizendo que eu sou um excelente líder, longe disso. Mas, tipo, dentro da minha história, da minha carreira, eu olho para trás e eu observava todos os meus líderes, eu observava todos, e, tipo, o que eu não gostava, eu dizia, quando eu for minha vez, eu vou mudar desse jeito, e o que eu gostava, eu absorvia. Então, na minha trajetória, eu vejo que eu fui, tipo, tentei ser um bom aluno. Para a hora que tiver que aplicar, eu conseguisse aplicar da melhor maneira, embora com defeitos, como tem todo mundo. Claro. A gente não acerta nunca. Mas uma coisa que tu falaste que eu gostei é que, gente, até vou falar aqui pra câmera, ó. Se vocês são líderes e vocês acham que ninguém nunca falou de vocês, vocês estão completamente enganados. Porque não importa, tu pode ser o melhor líder do planeta. Alguém vai falar mal e tá tudo bem. Porque tu não tem que ser a estrelinha do bolo. Alguém não vai gostar de ti e tá tudo bem. Tu não vai ser o melhor pra todo mundo nunca. Não tem como, não é, André? Não tem. Eu uma vez li uma frase que aquilo... Nunca mais me esqueci daquela frase. Sobre este ponto. Nós gostamos, o ser humano gosta que as pessoas gostem de nós, não é? Ninguém pode dizer assim, aquelas pessoas que às vezes dizem, não me importa que as pessoas não gostem de mim. Pá, nós gostamos que as pessoas gostem de nós. Ponto. Mas eu li uma frase que dizia assim: as pessoas vão amar-te por aquilo que tu és e vão odiar-te exatamente pelas mesmas razões. E a partir daí tudo fica mais fácil, não é? Porque eu já não faço as coisas para agradar a quem não gosta de mim. Eu tenho que fazer as coisas porque eu acho que aquilo faz sentido para mim. Não é porque eu vou agradar ao A ou ao B, não é? Eu faço porque é o correto, eu faço porque é aquilo que eu acredito que está alinhado comigo. E a partir desse momento há pessoas que vão gostar e há pessoas que não vão. E muitas das vezes, um dos grandes desafios quem começa a gerir equipas numa fase inicial é que eles querem agradar a todas as pessoas, porque isso dá a sensação que estamos a ser aceitos. Mas quantos de nós não tivemos já líderes até durões e que nós até gostávamos, porque o tipo era durão, dizia o que tinha para dizer e estava resolvido. E às vezes nós vamos um bocadinho atrás dessa ideia de que, não, para ser um líder toda a gente tem que gostar de mim, toda a gente tem que gostar daquilo que eu digo, e isso é uma liderança totalmente utópica, porque as pessoas não vão gostar todas de nós. Se lhe diga. Certo, as pessoas não vão gostar todas de nós e se calhar um bocadinho também, ainda em conta aquilo que falávamos há pouco, dos miúdos de hoje em dia, mais dificuldade e tudo mais, há uns que nós vamos conseguir, há outros que não vamos, porque a liderança não tem uma resposta definitiva de como é que se faz. Nem tem, eu vejo a liderança da seguinte forma, e pegando no que estavas a dizer da aprendizagem, a liderança não tem uma linha de chegada. Não há uma meta. É contínuo. Não há uma meta. Ou seja, é um processo que não acaba. Nós estamos a fazer uma corrida que não tem uma meta. Não há uma meta, não há... Quando eu chegar ali, aí sim eu vou ser um grande líder. Aí sim eu vou ser... Não dá, porque os contextos mudam. Se nós juntássemos os 20 melhores líderes do mundo em 20 empresas e depois fizéssemos um ranking, haveria o primeiro lugar e haveria o 20º. Sim. Não é? Sim. Um iria ficar em primeiro, e os outros ali pela tabela, e eu iria ficar em último. Mesmo sendo os melhores 20 líderes do mundo. E há outra coisa que acontece muito gira na liderança, que é, às vezes nós fazemos tudo o que é suposto ser feito e o resultado não é nada daquilo que nós queríamos. E outras vezes nós não fazemos o que era suposto ser feito e o resultado era o que nós queríamos. Sim. Portanto, não dá para explicar a liderança de uma forma linear de eu faço isto, o resultado é isto. Eu faço aquilo, o resultado vai ser aquilo. Estávamos a colocar as coisas de uma forma muito básica. Não é? É uma fórmula básica, eu faço A, recebo B, não é? E a vida não é assim. Eu adorava. É muito mais complexo. Não, mas não é. Não é assim. Uma das minhas melhores líderes, vocês já assistiram o Diabo Veste Prada, não sei como é que chama aqui em Portugal. É o mesmo nome. Tá, a Miranda Prinsley ficava no chinelo perto da minha líder. E ela foi a melhor líder que eu tive. Mas o que é que... O nível de exigência dela comigo... De 3 horas da manhã ela me ligar e dizer assim, abre o computador e vamos analisar esses resultados aqui. 3 horas da manhã. E eu abri o computador. Mas por causa dela eu aprendi muito. Mas muito mesmo. Eu aprendi a prever muita coisa. A maioria das pessoas que lhes fizessem abrir o computador às 3 da manhã diziam, vou-me embora, este trabalho não é para mim. Mas não, para mim era... Porque para mim tinha o desafio
de provar para ela também que eu era capaz. Então eu nunca neguei nada do que ela me pediu a qualquer hora do dia, a qualquer momento. Sim. E sempre que ela dissesse que isso aqui tá errado, eu dizia, então como é que eu conserto? Mas reparem como isto é giro. Para uma pessoa isto pode motivá-la bastante e para outra ela pode exato. Porque saltar fora. Por isso é que a liderança é complexa, não é? Tu tem que saber extrair de cada um o que ele pode oferecer de melhor. E acho que uma das características que mais é necessário ter é paciência. A paciência é uma virtude que a mim não me tocou. Então eu acho que para ser um bom líder vai ser sempre muito difícil. Mais paciente que tu, Bernardo? Não. Eu acho que tu tem paciência demais, mas tudo bem. Será? Pois, eu acho às vezes que tu tem muita paciência. Vimos-nos com outros olhos que não os olhos com que as outras pessoas nos veem. Então, mas eu não me sinto uma pessoa que seja capaz de sentar a outra e dizer, por exemplo, para chamar a atenção... Olha, André, tu fazes isto e isto bem e eu estou a gostar do teu trabalho. No entanto, há este e este pormenor que nós poderíamos fazer. Não, André, olha, faz aquilo mal. Pronto. Não, tu está mentindo até para André aqui, Bernardo. Não, é o que eu sinto vontade de fazer. Não, é o que tu sente, mas o que tu faz é, olha, André, então isso tu faz... Mas porquê que eu não o faço tantas vezes? Porque eu não tenho paciência. Porque eu sei qual é o efeito que vai gerar naquela pessoa se eu o fizer de forma... Olha, Chipa, não gostei disso. Pronto. Para ti, se calhar não vai ter esse efeito. Eu vou te perguntar, mas porquê? Agora me ajuda a fazer com que tu goste. Se calhar para ti não teria esse efeito. Mas o que é que acontece? Eu acho que a liderança também passa muito pela experiência que a pessoa já teve. Já foi impactada por diversas reações ao longo da trajetória. Eu comecei por liderar uma equipa de uma loja de desporto, depois fui para outra, depois abri o meu próprio negócio, foi assim. Então, se eu for contar as pessoas que já liderei, já foram muitas pessoas. E o que eu era no início poderia ser melhor do que aquilo que eu sou agora, porque a minha disposição era um bocadinho diferente. Então eu tinha essa capacidade de fazer gráficos e de fazer, eu chamava PEPs, que era avaliações. Olha, a tua avaliação este mês é assim, para o mês que vem nós temos que chegar a este nível. É bom até que a pessoa se consiga sentir... O próprio líder é... Por isso tu disseste uma coisa importante. É bom a pessoa estar bem consigo própria. Primeiro isso, para depois conseguir liderar os outros. Porque se a pessoa não estiver bem com ela própria... Eu às vezes mal tenho paciência para mim, quanto mais para os problemas dos outros. Então acaba por ser... Por eu achar que é complexo. E líder é diferente de chefe. Então nós estamos a falar para... líderes. E não, chefe. E voltando desse assunto, com certeza na tua carreira tu não foi só sucesso e tal. E assim como na minha, como na do B, a gente teve nossos momentos de fracasso como líder. Não precisa... não é um fracasso, faliu a empresa. Mas tu te recorda de algum momento que tu achas assim, que tu pecaste ali, que hoje tu faria diferente? E também uma contrária, tipo, quando eu entendi que isso funcionou, foi a decisão certa, na hora certa. 2 exemplos opostos, mas que sejam de sucesso, tanto para aprendizado, porque se errou, a gente aprende, né? Sim. E como de quais esses momentos... Sim. Olha, eu posso dar aqui um exemplo. Quando eu estava aqui a trabalhar com uma equipa comercial, que no fundo o que é que acontecia? As equipas comerciais, o que eu costumo dizer é uma bomba relógio, que é, enquanto faturam, está tudo certo. Sim. Enquanto há dinheiro a entrar, está tudo ok. Toda a gente está contente e feliz. Mas a partir do momento em que começa um novo mês, a bomba já está na mão outra vez. E a bomba é o quê? Se eu não faturar, isto vai explodir. Então o comercial está sempre com este tema da bomba relógio. E houve um momento onde... Na minha ideia eu estava a fazer as coisas que era suposto estar a fazer e tinha na altura 8 pessoas a trabalhar nessa equipa e no espaço de um mês e meio, foram embora 6 pessoas. 6. E eu lembro-me de estar na sala a pensar assim, isto não é para mim. Isto não é para mim ter equipas, aquela conversa que depois vem, isto não é para mim ter equipas, é mais fácil se eu trabalhar para mim sozinho, não tenho ninguém que me chateie, faça a minha vontade, a minha velocidade. Isto vem sempre à cabeça do ser humano, okay? Porque lá está, é diferente eu depender de mim do que depender de 10 pessoas, não é? E naquele momento foi difícil, porque eu coloquei-me em causa, disse assim, mas o que é que eu estou a fazer de errado,
porque é que isto não está a resultar? E depois arregacei as mangas e fui atrás e pronto, e depois as coisas, com as novas pessoas que começaram a entrar e tudo mais, as coisas depois começaram a correr bem. Portanto, eu se calhar colocava este exemplo um bocadinho nos dois, que foi um momento onde foi duro e difícil, mas depois o que eu fiz bem, e é aqui que entra depois o trabalho de autoconhecimento, é eu ter dito assim, ok, pá, eu sei que isto é uma fase, eu sei que em qualquer negócio nós vamos sempre passar pelo vale do desespero, que é aquele momento onde eu não sei, a montanha parece tão alta, pá, como é que eu agora vou resolver isto? Vou para onde? Como é que eu faço? Não é? Todos nós vamos passar pelo vale do desespero. Um bocadinho como eu estava a dizer há pouco, quando começámos o episódio para vocês, não é? Que a motivação para começar não é igual à motivação para continuar, porque muitas das vezes ao longo do processo nós vamos estar no vale do desespero. Sim. E quando eu estou no vale do desespero, eu tenho que encontrar uma nova motivação, que pode não ser a mesma que me fez iniciar o projeto. Não é? Então, nesse momento, eu tive que me lembrar dessas coisas, que eu ensino. Assim, André, tu ensinas isto. O que é que tu precisas fazer agora? Se fosse um cliente teu, o que é que tu lhe dirias para ele fazer? O que é que tu lhe perguntavas? E é isso que eu acho que fiz bem naquele momento e que pronto, e depois ultrapassei essa situação, levou o seu tempo, mas consegui ultrapassar. E foi isso que eu fiz. E só para complementar, deixa eu... hoje como líder, quando tu vais contratar alguém, o que tu vê? Tu vê técnico? Qual é a tua primeira análise? É proatividade. Para mim as pessoas têm que ser proativas, o que nós chamamos em português de ser desenrascado. Sim. Para mim isso é o mais importante. A parte técnica nós aprendemos. Mais à esquerda, mais à direita, uns aprendem mais rápido, uns aprendem mais devagar. Agora a pessoa tem que ser proativa, tem que ter chama, tem que ter, o que eu digo, tem que ter fome, não é? Fome. E não notas que é uma dificuldade de encontrar pessoas que eu tenho, que eu falo com inúmeros gestores de inúmeros negócios diferentes e o problema que todos têm é o mesmo, e que é pessoas. Sim. Todos eles dizem-me, o principal problema do meu negócio são as pessoas. Mas é que eu acho, aí voltamos num outro ponto lá atrás, que já discutimos sobre isso, é que eu acho que isso tem os dois lados. As pessoas estão a se candidatar para vagas que não são realmente para elas, que não movem elas, e pela necessidade de ter um emprego, né? Mas também da mesma forma em que, já que há a necessidade de ter um emprego, na hora que eu conseguir, eu tenho que fazer de tudo para me motivar a estar ali, para me manter aquilo que eu preciso. Né? Eu acho que eu vejo os dois lados nesse ponto. Sim, mas essa dificuldade ela existe em todas as áreas. Portanto, isso é transversal. Agora, nós podemos ir depois também um bocadinho à outra parte, que é quem está a entrevistar também é uma pessoa. Sim. Não é? Se o problema está nas pessoas, também está em mim. Porque eu também sou uma pessoa e a pessoa que entrevista, se calhar, pode não fazer as perguntas certas, pode não deixar a pessoa à vontade para ela se expressar na sua essência quem é que é essa pessoa, não é? Eu, quando entrevisto uma pessoa, a minha pergunta para ela é o que é que te motiva, o que é que tu gostas de fazer, quais é que são os sonhos que tu tens, porque é que tu achas que aqui podes realizar os teus sonhos, porque é isso que vai motivar as pessoas. O que motiva as pessoas é elas entenderem qual é a sua visão de vida, e a sua visão de vida, na maioria das vezes, não passa pela questão profissional. A questão profissional é um veículo para a cena que a pessoa quer para ela, na sua vida. E é importante os líderes entenderem isso, que é, como é que eu entendo o que é importante para esta pessoa? Qual é a visão que ela tem de futuro, do seu eu ideal? E a partir daí, eu construo todo o resto. Quando eu quero motivar a pessoa, é mais fácil eu motivá-la relembrando os sonhos que ela tem do que aquilo que são os objetivos da empresa. O André parece que está essa é a diferença. Parece que te está a descrever. Tu fazes isto diariamente. Não. Fazes. Mas diz-me, quais são os teus planos? O que é que tu, para ti, seria o ideal para fazer? Tu perguntas isso a toda a gente e várias vezes. Eu não me dou conta, mas eu pergunto de curioso. Não, eu pergunto de curioso e de pessoas que eu trabalho junto. Por exemplo, eu e o Bernardo trabalhamos juntos. Né? Se nós somos uma equipe, um time, nós dois, ele tem a barbearia, temos o podcast, ele tem os negócios dele e a gente tem outros planos juntos. Se nós somos uma equipe, eu tenho que todo momento estar preocupado
e tá atento ao que ele tá a sentir Claro. com tudo. Claro. Então, como é que tu tá? Qual a dificuldade? Precisa de ajuda aqui? Ó, isso eu não sei resolver, mas a gente consegue resolver com tal coisa. Então, a gente fica nesse jogo. Mas é uma questão de observar. Observar a mesma coisa na barbearia. Eu não sou o gerente de lá. Mas observo e aí troco com a gerente e a gente conversa bastante e tal. E bem. Então, porque é uma troca. É uma troca. Mas para mim é natural isso. Não é um negócio... Não é um gatilho. Não, eu falo isso naturalmente. Ok. Tá bom. Não, mas é bom ter esse hábito, não é? Ser até próprio, ser natural. E acho que quem tem isso de uma forma natural, depois é mais fácil, inclusive, conseguir mover as pessoas. Acho que o exército me deu isso. Quando tu trabalha em equipe, o exército, toda a experiência que eu tive. Porque eu tive muita sorte de trabalhar com grandes equipes. Não com grandes só na quantidade, com pessoas que sabiam trabalhar em equipe. Então, toda a minha carreira, todas as pessoas com que eu trabalhei junto, elas sabiam trabalhar em equipe porque tinha isso. Essa troca. A empresa não é minha, mas nós temos o conceito de que temos que fazer isso aqui funcionar. Mesmo que seja micro ao macro. Sim. Então, todo mundo trabalhava junto. E para mim, trabalhar em equipe é isso. Tanto um líder lá só definindo algumas coisas, né? E depois o resto é correr para o braço. E ainda voltando aqui um bocadinho ao início da nossa conversa, disseste que tiveste muitos anos a estudar PNL, Programação Neurolinguística. Para quem não souber o que é o termo, como é que tu o defines? Olha, para fazer isso de uma forma simplificada, é do género. A nossa mente seria aqui o nosso próprio software, não é? Todos nós temos o nosso software interno e a programação neurolinguística permite-nos entender qual é que é o software da pessoa. Portanto, como é que é a forma dela comunicar, qual é a forma mais fácil de eu comunicar para essa pessoa. A programação neurolinguística desenvolveu muito também aquilo que se chama de modelagem, ou seja, se eu entender bem como é que uma pessoa pensa, o que é que ela valoriza, quais é que são as convicções, como é que ela se comporta, eu posso, de certa forma, espelhar esse comportamento, essas atitudes, esses valores e crenças e convicções para tentar também eu ter os mesmos resultados que essa pessoa tem. Portanto, a PNL, o que é que ela andou a estudar? Pessoas de sucesso e tirar um bocadinho, digamos, este software de cada uma dessas pessoas e depois começou a montar um conjunto de técnicas e depois foram evoluindo ao longo do tempo e na altura a PNL foi desenvolvida pelo Richard Bandler e o John Grinder, que ainda são os dois vivos, se não me falha aqui a memória, e no fundo é mais uma ferramenta para nós conseguirmos comunicar melhor, conseguirmos chegar mais às pessoas, como o coaching. Okay? Tu traças um perfil de imediato. Tu através, por exemplo, neste podcast tu já percebeste, já consegues traçar um perfil para mim, um perfil para o Chip. Olha, eu sou um bocadinho, não é que eu sou contra a cena do profiling, até porque quando eu comecei a estudar esta área, o primeiro livro que eu li na minha vida, do início ao fim, foi um livro de linguagem corporal, que é um tema que eu adoro e olha, ainda hoje de manhã estive a dar uma formação sobre esse tema. Eu acho que nós, quando tentamos aqui adivinhar um bocadinho como é que a pessoa é, começamos também a colocar um bocadinho assim as palas, não é? Porque depois deixamos de ver outras coisas que a pessoa também tem. Este é o problema das convicções. Ou seja, quando eu digo que tu és assim, que tu és assado, o que eu estou a dizer aqui é que todo o resto que tu também tens, mas que eu não estou a ver, tu não tens. E então isso é um grande desafio quando nós tentamos fazer isso. Mas a verdade é que nós fazemos-lo. Portanto, a nossa mente faz isso de uma forma automática, não é? Nós julgamos de forma automática, é o pensamento rápido. Porquê é que nós fazemos isso? Porque queremos nos sentir seguros, confortáveis. Onde é que eu coloco esta pessoa categoria? É perigosa ou não é? Portanto, no fundo, quando nós categorizamos as pessoas, é um bocadinho nesse sentido. Agora, logicamente que eu fui desenvolvendo aquilo que eu chamo de observação ativa, não é? Eu consigo perceber quando eu digo uma coisa e a pessoa ficou mais desconfortável ou ela começou a ficar mais entusiasmada, mas isso não tem nada a ver com eu estar a pensar o que é que ela está a achar ou o que é que ela é. Eu estou sim a observar ativamente e perceber se aquilo que eu estou a dizer está a entusiasmar a pessoa, não está, se ela ficou desconfortável ou não, que é um bocadinho também como a escuta ativa, não é?
Se eu não escutar ativamente, eu não te consigo compreender a ti nem a ninguém das pessoas à minha volta. E se eu não observar ativamente, eu também não consigo entender quando existem alterações de comportamento na pessoa à minha frente ou na minha equipa, não é? Portanto, eu gosto mais de ver desta forma do que tentar Traçar perfis e não sei o quê. Há pessoas que fazem isso e está tudo certo, mas não, eu prefiro mais esta parte, porque lá está, acho que a comunicação, para ser eficaz, precisa da nossa presença, não é? Nós temos que escutar para compreender e não escutar para dar resposta. E isso é totalmente diferente se eu estiver aqui só porque eu quero estar a falar de coisas que eu gosto e bem, não sei o quê, ou eu estar aqui presente, ativamente, a observar, a escutar, para realmente tipo, as coisas fluírem. Nós não combinámos nada de respostas nem de temas, não é? Portanto, tudo isto é possível, a comunicação ser fluida, aquele sentimento de pá, sinto-me bem com esta pessoa, a conversa está a fluir, é quando isto acontece, quando há um interesse genuíno de ambas as partes na própria comunicação. Sim. E aí tu falaste agora de manhã tu deste um treinamento. Quais os tipos de treinamento que tu dá para todos os tipos de empresa? Me explica como eu te contrato. Se eu quiser, eu tenho uma empresa hoje e quero te contratar para dar um treinamento. Sim. A primeira coisa que nós fazemos é um diagnóstico para perceber realmente o que é que a empresa precisa. Porque às vezes aquilo que o líder acha que a empresa precisa não é o que as pessoas sentem que precisam. Portanto, criamos sempre essa parte de um diagnóstico para perceber o que é que pode ser feito. Depois, dentro desse diagnóstico, existem diferentes formas de entregar o conteúdo. Pode ser através de formação, e dentro da formação pode ser de comunicação, pode ser de liderança especificamente, pode ser de influência e negociação, pode ser de gestão de conflitos. Portanto, tudo aquilo que é o dia-a-dia do trabalho de um líder e da gestão de pessoas. Depois também pode ser entregue através de sessões individuais. Portanto, vocês poderiam me contratar para, olha André, eu quero ser um melhor líder, quero fazer um trabalho personalizado. É como ir ao ginásio, não é? Podem ter o PT, ou podem fazer as aulas de grupo, ou podem fazer sozinhos. Não é? Se fizerem com um PT que seja capaz e que seja competente, à partida ele vai-vos fazer chegar mais rápido e de forma mais segura àquilo que é o vosso objetivo. Não é? Portanto, aqui esse trabalho individual também pode ser feito. E depois também pode ser através de curso online, que eu também tenho, apesar de agora estar aqui outra vez a focar-me mais na parte presencial, um pouco por aquilo que também falei há pouco, as pessoas querem estar com pessoas, as pessoas não querem estar com um telemóvel, e por isso, apesar de nós consumirmos conteúdo no telemóvel, nós somos seres sociais, não somos seres digitais ou telefónicos, como que nós lhe quisermos chamar. Portanto, no fundo, é desta forma. Portanto, formações presencial ou online e sessões individuais presenciais ou online, e este processo também de consultoria dentro da própria empresa para ajudar a criar os processos e as dinâmicas que permitem as equipas terem mais eficácia e mais eficiência nos próprios processos. Tu falavas de livros, se pudesses selecionar o teu top 3. O meu top 3, ok. Então, o primeiro que eu colocaria aqui, que me vem sempre à ideia, é de uma senhora que se chama Sophie Morr, M-O-R-T, e o livro chama-se Como Ser Humano. Como Ser Humano, ok? Este como ser humano ou como ser humano? Como Ser Humano, ok? Perfeito. Esse livro é brutal, é uma bíblia para nós nos conhecermos. Voltando ao tema do autoconhecimento enquanto líder. Liderança pessoal, a liderança pessoal antecede a liderança das equipas. Outro livro que eu vos posso aqui falar, Previsivelmente Irracional. Também é um livro muito bom, do Dan Ariely. Okay. O que é que nós aprendemos nesse livro? Muitos dos nossos comportamentos são previsíveis e que nós somos previsivelmente irracionais, ou seja, que tomamos muitas das vezes as piores decisões e que é previsível que o vamos fazer. Sim. E outro livro muito bom é o Pensar Depressa e Pensar Devagar, do Daniel Kahneman, e esse livro é uma bíblia sobre questões do nosso próprio comportamento
no que toca ao julgamento, no que toca a nós termos aqui uma parte da nossa mente que quer pensar rápido, dar respostas rápidas, a outra parte que quer pensar de uma forma mais racional e mais pensada. Portanto, é um livro muito bom, muito profundo. São livros densos, mas são muito bons. Ok, boa. Estes Gostei, três, mas há centenas. outros. Estes três foi os que me vieram agora à cabeça, Top. mas que pá, são top. E André, nas tuas redes sociais, tu responde todo mundo? Acessa todo mundo? Como é que funciona? Porque eu Sim. sei que tu produz bastante conteúdo ali. Sim, então, redes sociais, o meu Instagram andré.rosa22, agora ia dar o meu e-mail, não sei porquê, mas andré.rosa22. É assim, eu tento sempre responder, sempre que posso, às mensagens que recebo. E gosto de fazer isso, gosto que as pessoas me façam perguntas, gosto que as pessoas partilhem comigo os desafios que têm. De certa forma sentimos que estamos ali a contribuir para alguma coisa e, portanto, sempre que posso e faço o esforço mesmo para responder, faço isso. Confesso que ultimamente tenho tentado afastar um bocadinho mais em termos de tempo, de dispêndio temporal nas redes sociais, por decisão, porque às vezes dava por mim, queria só estar 10 minutos, estava meia hora, portanto passamos todos por isso. E quando o telefone manda o relatório semanal do tempo passado em frente ao ecrã, Certo. pode ser Eu assustador. fico feliz. É. Qual é a vossa média diária? É muito baixo, porque... Mas muito baixa quanto? Eu uso o telemóvel, se eu tô atendendo cliente, não uso. Sim. Eu uso o telemóvel a partir do horário que eu saio de casa, 9h30 da manhã, e eu largo o telemóvel às 8h30, 9h da noite, é a hora que eu chego em casa. Mas sabes qual é a tua média semanal? Não lembro, Não só tens olhando ideia? ali, mas é bem baixa. E tu, Bernardo, A sabes? minha é alta. Alta quanto? 4 horas, acho eu. De diária? Diária. Eu trabalho com o telemóvel também. mas sim. Sim. Eu tenho que estar a postar, eu faço gestão de redes sociais, portanto eu Sim, tenho sim. várias contas. E agora Sim. com o podcast eu logadas. também Não, claro, deve claro, estar um claro. pouquinho mais alto. Mas se nós Mas não é pensarmos... desculpa. Se eu quiser estar menos tempo, Sim. pelo menos das 4 horas para as 2 horas e meia, eu consegui. Acredito que 1h30 seja recreativo e as outras e o Pois. restante seja. Porque se nós fizermos cálculos rápidos, vamos pôr aqui uma média de 2 horas por dia. Não é? Por semana são 14 horas. Sim. Por mês são, portanto, 14, 28, 36. Quantas horas é que dá? 40 e... 40 e... 28? Portanto, 2 semanas 28, 56. 56 horas. 56 horas são praticamente 2 dias. Portanto, Por mês, nós por perdemos mês 2 dias. perdemos 2 dias em recriação. Por mês. Portanto, se fizermos isto por ano, São 22 dias. 22 dias. Ou seja, por norma, qual é o tempo que nós temos de férias? 30 dias. Não, 22. Por norma é 22. 22. Portanto, as nossas férias são passadas no telemóvel. Nós passamos 22 dias no telemóvel ao longo do ano. Já viram bem o que nós podíamos fazer com esse tempo? É? De recriação, não é? Sim, fora a parte profissional. Yeah. É bastante tempo. É Eu- bastante tempo. Eu sei que nós já estamos a caminhar para o fim, mas eu quero fazer uma pergunta que eu fiquei com ela desde Sim, o início. força. Que é, estávamos a falar de futebol e eu sou fanático por futebol, portanto temos que ir lá. Bora. Vamos dizer assim, um treinador, não sei se é o treinador, se é o clube, procura pelos teus serviços. Sim. Tu olhas para o treinador e como é que fazes uma triagem daquilo que ele precisa para conseguir ser um bom líder para a equipa? Tu vais ter que ir falar com os membros todos da equipa para perceberes o que é que eles esperam daquele líder, ou tu vais ter que conseguir ali perceber quais são... Como é que chegas às necessidades da... E já quero complementar também aí. Bora. Mas eu respondo a essa rápida, que é utilizando técnicas para isso, ferramentas. Ou seja, faço aplicação de algumas ferramentas, onde a pessoa responde a um assessment e aquilo dá-nos um resultado e começamos a trabalhar a partir dali. Logicamente que há uma reflexão também da parte dele para perceber se aquilo faz sentido, não faz, e logicamente que ao longo das sessões eu também vou percebendo se aquilo fazia sentido ou não, não é? Porque nós conseguimos manipular questionários. Se eu quiser responder que sou uma estrela em tudo, eu respondo, não é? Só que depois eu vou vendo ao longo do percurso que afinal a estrela estava em decadência, não é? Então nós depois adaptamos um bocadinho o próprio processo. Que sabes que eu olho e o futebol mexe comigo principalmente por uma coisa, que é essa, que é tu liderares uma equipa, vamos dizer, de qualquer outra profissão,
E normalmente são equipas mais pequenas se forem empresas familiares, ou vá do mesmo número de pessoas que são os jogadores. Já é difícil, já é competitivo, já é desafiante. Agora imagina liderar 24 ou 30 jogadores, todos eles com uma situação financeira super estável. Super estável é... Tá falando de jogador de futebol grande. Sim, de grandes equipas, não é? Que Cristiano não é a realidade Ronaldo, em Portugal. Neymar. Em Portugal essa não é a realidade. Sim. Tirando 4 ou 5 equipas. Mas vivem mesmo, se formos a equipas da Primeira Liga, todas elas têm salários que são salários estáveis para a realidade que nós estamos. Mas eu queria chegar ao ponto de como é que tu geres 24 ou 30 egos de 30 pessoas diferentes em que só tens 11 lugares para que eles possam... Tu só tens 11 lugares e 30 pessoas. Como é que tu consegues gerir os egos de todos aqueles E jogadores? aí eu vou complementar com a minha pergunta. Bora, em algum bora. momento tu chegou a desisto. Esse Isso não é para mim. Esse treinador ou esse time não tem solução, vou embora. Não, isso não... Até hoje não me aconteceu. Até hoje não Que me bom, aconteceu. né? Diz lá, não é que me tenha faltado vontade. Não, aqui a questão é, há sempre aquele pressuposto que nós temos por trás, que a pessoa até pode estar a fazer as coisas bem e aquilo não estar a resultar. Sim. Agora, em relação a essa questão do... Temos 11 lugares, não é? Temos 30 pessoas. Eu às vezes até brinco e digo que como é que seriam as nossas empresas, não futebol, se fosse assim. Ou seja, só jogam 11. Somos 30, mas só 11 é que vão ao jogo. Como é que seria? Não é? Como é que seria? Como é que seria se nós despedíssemos um líder de equipa como se despede um treinador de futebol? Que pode ser despedido passado um mês. Sim. Como é que seria, não é? Como é que seriam as empresas? Eu não sei, eu tinha curiosidade em fazer o teste durante um ano. Será que éramos mais produtivos, éramos menos produtivos, mais felizes, menos felizes? Epá, não sei se era. Agora, qual é que é o pressuposto para ti em relação às equipas de futebol? É só haver 11 lugares ou eles ganharem muito? Ambos, porque tu, ao ganhares, eles saírem daquela situação, se bem que também não saem, porque uma situação confortável como aquelas, eles não vão sair dali como sai um profissional da minha empresa, que se eu chamar a atenção, ele, olha, amanhã já não venho mais. Sim. Não, Ele faz parte de um time, de um clube. Então ele sabe que ele tem que seguir um técnico. Por mais ego que tenha. Já assistisse o documentário do David Beckham? É muito giro. Já, mas a maioria não, mas há muitos casos em que se diz, o treinador perdeu o balneário. Sim. E vê-se casos desses regularmente. O que é perder o balneário, Perder gente? o balneário é os jogadores deixaram de ser um time. Ok. Já não seguem o treinador, aquilo já Ok. fica ali meio bagunçado. E eu me ponho muitas... Se eu tivesse como treinador desta equipa, o que é que eu faria? Porque depois a pressão dos adeptos, a pressão dos jogadores, eu acho isso muito interessante. Sim. Há um primeiro ponto que nós temos que nos lembrar, é que essas pessoas que estão nos clubes, e independentemente se ganham muito, se ganham pouco, se estão no clube A ou no clube B, continuam a ser pessoas. Portanto, os pressupostos por trás daquilo que é a liderança são os mesmos. A única diferença é que eles ganham, se calhar, muito mais dinheiro do que as outras pessoas. Todo o resto é igual. E mais, eles têm muito mais pressão, na maioria dos casos, do que nós nos nossos trabalhos. Por isso é que eu brincava há pouco com a cena de como é que seria se fosse no mundo das organizações como no futebol. Não é? Imagina tu no teu barbeiro, tens uma claque à porta e tu estás a cortar mal e toda a gente, não sei o quê, tu és não sei quais, mas mesmo a sério, não é na brincadeira, não é? E queres ir passear na rua com alguém e não podes ir passear porque se calhar cortaste mal o cabelo e o tipo quer-te... E sujeitas-te a levar queres uma levar um na toquezinho, cabeça. não é? Portanto, eles têm a pressão que eles têm é enorme, não é? Os treinadores, os jogadores, e o ponto aqui fundamental é que eles continuam a ser pessoas. E às vezes nós esquecemos-nos disso. Colocamos-los um bocado naquela situação de é robô, não é? Um robô. E às vezes hoje ganha muito, ganha para isso. Pá, aquilo que nós ganhamos não tem a ver com o facto como nos sentimos. E eles também sentem essa pressão, como é óbvio, não é? Os jogadores e os treinadores. Portanto, haver egos dentro das equipas acontece, mas não é assim uma coisa de... Estão lá os 30 e são os 30... Ou melhor, todos nós temos ego, não é? Portanto, depois podem jogar a nosso favor ou não. Mas o que acontece é, quem não joga, fica com aquilo que nós chamamos de azia, não é? Mas a azia é bom, é sinal que a pessoa quer jogar. Sim. Portanto, se eu tiver um tipo que não joga e para ele está tudo bem, isso é que me preocupa. A mim preocupa uma pessoa que não joga e está tudo bem. Eu quero é ter
os outros 20 que não jogam, todos Motivados a asiados. querer- Não, todos asiados. Asiados porque eles querem jogar. Agora, estão na boa. Então tenho um problema. Não é? Aí tenho um problema. E aí nós mudamos um bocadinho a visão da coisa, que é, eu não posso ter as pessoas todas contentes, não dá. E no futebol é um ótimo exemplo. Eu tenho as pessoas que jogam, os outros não jogam. Os outros que não jogam ficam com azia. Ótimo. Ótimo. Isso é bom. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Cara, André, só te agradecer. Obrigado. Já eu. passou o tempo. Já estamos rumo ao fim. A gente tem 2 perguntas ainda que a gente faz no final. Bora. Mas assim, ó, de verdade, a aula que tu deste aqui é incrível. Quero fazer cursos contigo. E quero ler todos. Vou começar a te incomodar na rede social. André, qual o livro que tu me indica ler agora? Olha, eu posso vos indicar um aqui em primeira mão que não falei há pouco. E é aqui um spoiler, mas olha, assim fica o compromisso digital e perante mais pessoas, que vai ser o lançamento do meu livro este ano. Uou! E será, portanto, em condições normais, irá sair entre o mês de agosto e de setembro, ok? Portanto, eu ainda não tinha partilhado publicamente esta questão, fica aqui fica aqui, portanto, assim está no ar, e eu não gosto de faltar aos meus compromissos, e portanto está aqui, portanto, para quem nos está a ouvir, é agosto, setembro, mais ou menos por essa altura vai sair o meu livro. Tá, então, mas eu não vou dizer qual é o agosto título. tá ok. O título é... É segredo. Tu nos envia uma mensagem e diz assim, vou lançar meu livro amanhã, e aí voltas aqui no podcast para nós falarmos só do livro. Ok. Só do livro. Pode ser? Pode. Perfeito. Não me vou esquecer. Tá, eu vou cobrar. Não vou vou cobrar. esquecer, não vou esquecer. Eu quero ler. E agora as nossas perguntinhas, Ok. André. Se tu pudesses falar com o André de há 10 anos atrás, quais os conselhos que lhe darias? Olha, eu daria-lhe o conselho que muitas vezes me deram e aquilo fazia-me impressão e às vezes irritava-me, que era não ter pressa. Não ter pressa. As coisas acontecem ao seu ritmo. Nós não conseguimos forçar as coisas. Às vezes até podemos pôr ali um bocadinho mais de intensidade e tentar forçar, mas as coisas acontecem quando têm que acontecer. Onde eu estou hoje, eu queria estar com 22 anos. Ou 23. Não faz sentido. As coisas levam tempo. As coisas levam tempo. E se calhar onde eu quero ou penso que queria estar hoje, se calhar vou estar quando tiver 40. Ou quando tiver 45. Mas aquilo que eu diria, portanto, ao André de há 10 anos atrás é aceitar o processo. E quando nós aceitamos o processo é tudo mais fácil. Porque eu não consigo alcançar nenhum objetivo sem passar por um processo. Se eu aceito o processo, está tudo bem. Eu não posso só estar feliz quando chego ao objetivo. Então o que significa que se eu não chegar lá nunca posso ser feliz, não é? Sim. E eu posso ser feliz e devo ser feliz durante o processo e aprender no processo. E hoje em dia eu tento viver ao máximo dessa forma, relativizar um bocadinho mais as coisas que vão acontecendo. E há dias menos bons, há dias espetaculares e é sabermos andar na onda. Sim. E daqui para frente, daqui para frente não, o que te motiva? O que te motiva a fazer o que tu faz? Qual é teu mote de vida? Qual é teu impulso, a tua pólvora, o teu gás? Sim, para mim é claramente a questão do desenvolver as pessoas, e vejo isto mesmo dessa forma de desenvolver lideranças, porque eu sei que os líderes têm um impacto muito grande na sociedade, seja ela a empresa, seja ela em casa, seja ela no país onde vivem. Portanto, é isso que me motiva, até porque financeiramente eu consegui construir coisas e projetos que me deixam relativamente confortável, e portanto não é mais a cena financeira que me motiva a fazer as coisas. Lógico que eu gosto de ganhar dinheiro, lógico que não tenho tema nenhum em falar disso publicamente, e acho que as pessoas também não deveriam ter esse problema, mas não é isso não é essa parte que me motiva. O que me motiva realmente é a cena de desenvolver as pessoas. Se vocês me dessem 10 milhões para a minha conta, André, o que é que ias fazer? Eu não ia, vou viajar o ano inteiro. Isso não me motiva, isso não ia ser aborrecido para mim. Eu queria e quero, e é isso que eu gosto, é ter o espaço
para poder desenvolver as pessoas, ajudá-las a ter uma visão de futuro, a ter uma esperança para a vida delas e elas acreditarem que elas também podem fazer as coisas que elas querem fazer, porque foi isso que eu fiz. Eu não vos contei, não é? Mas rapidamente eu nasci num bairro totalmente disfuncional e com grandes problemas de toxicodependência e montes de coisas assim loucas, não é? Que nem foi o tema hoje aqui que nós fomos, sim. Mas tenho que tocar nisto para justificar esta minha resposta, que é, eu podia ter escolhido o caminho mais fácil, que era ficar e seguir este padrão que já vinha de há muito tempo para trás, e eu decidi escolher outro caminho, e esse outro caminho que eu escolhi foi o que me fez chegar hoje aqui, e é esse poder que todos nós temos, que é o poder de decidir aquilo que queremos para nós, para a nossa vida, para a nossa família, para as nossas finanças, para a nossa saúde, portanto, para os nossos hobbies, temos esse poder de decisão, e as pessoas precisam de resgatar isso, e muitas das vezes perdem essa força que temos. Sim. André, hoje tu desenvolveste mais 2 pessoas. É verdade. 3, com certeza. Obrigado, com certeza. obrigado. Muito obrigado. Nós é que Por agradecemos. compartilhar todo esse conhecimento, toda essa expertise com a gente, assim, ó. Que para mim foi uma aula. Eu passaria 5 horas conversando contigo. Mais até. Também. Ia ser um problema. Mas, hein, a gente pode fazer um de 14 horas. Bora. Só falando sobre isso, 14 horas. Uma maratona. Como foi feito no Brasil, Uma maratona. e o apresentador apresentou de cuecas. Eu venho de Mas são 14 horas? Foi 14 horas. o podcast mais longo de todos e o Shipper ouviu tudo, do início ao fim. 14 horas. Uau. Mas está convidado a voltar. Pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais, Christian Schipper, Bernardo Melo e Pode Fora da Caixa. Ponto Fora da Caixa. E a nossa agência Lisbon Method, sigam também. E não esquecendo, claro, que estamos a gravar este podcast no Impulse Room Studio. Se vocês quiserem gravar os vossos conteúdos digitais, sintam-se totalmente à vontade. Sigam o André, porque o André é o quê? Aos 3. 1, 2, 3. O André é um Fora da Caixa. Valeu, Obrigado gente. e até o próximo Até o episódio. próximo. Valeu. Obrigado, cara.